a vidas anteriores, descrições de cenas e personagens sem relação alguma com a vida atual desses jovens. Estas visões, estas reminiscências esvaem-se, geralmente, próximo da idade adulta, quando a alma da criança entrou na plena posse dos seus órgãos terrestres. Então, debalde é interrogada a respeito dessas lembranças fugazes, cessou de todo a transmissão das vibrações perispirituais, a consciência profunda emudeceu. Até agora não tem sido prestada a essas revelações toda a atenção que elas merecem. Os pais, a quem manifestações consideradas estranhas e anormais lançam em desassossego, em vez de provocá-las, procuram, pelo contrário, impedir-as. A ciência perde, assim, indicações úteis. Se a criança, quando tenta traduzir, na sua linguagem afanosa e confusa, as vibrações fugitivas do seu cérebro psíquico, fosse animada, interrogada, em vez de ser repelida, ridicularizada, seria possível obter a respeito do passado elucidações de certo interesse, ao passo que atualmente se perdem na maioria dos casos. No Oriente, onde a doutrina das vidas sucessivas está espalhada por toda parte, dá-se mais importância a essas reminiscências, recolhem-nas, constatam-nas na medida do possível e, muitas vezes, é reconhecida a sua exatidão. Dentre mil, vamos apresentar uma prova. Uma correspondência de Simla, Índias Orientais, ao Daily Mail refere que um menino, nascido no distrito, é considerado como a reencarnação do falecido Sr. Tucker, superintendente da comarca, assassinado, em 1894, por discoitos. O menino recorda-se dos menores incidentes da sua vida precedente, quis transportar-se a vários lugares familiares ao Sr. Tucker. No local do homicídio pôs-se a tremer e deu todas as demonstrações de terror. Estes fatos são muito comuns em Burma, acrescenta o jornal, onde os reencarnados, que se lembram do seu passado, têm o nome de Winsas. Sede Lagrange, cônsul de França, escrevia de Veracruz, México, à Revista Espírita, em 14 de julho de 1880. Há 2 anos tínhamos, em Veracruz, um menino de 7 anos que possuía a faculdade de médium curador. Muitas pessoas foram curadas, quer por imposição das suas mãozinhas, quer por meio de remédios vegetais que ele receitava e afirmava conhecer. Quando lhe perguntavam onde aprender essas coisas, respondia que, no tempo em que era grande, tinha sido médico. Este menino recorda-se, portanto, de uma existência anterior. Falava com dificuldade. Chamava-se Julias Oponce e nascera em Veracruz. Essa faculdade surpreendente desenvolveu-se nele aos 4 anos de idade e causou impressão em muitas pessoas que, incrédulas a princípio, estão hoje convencidas. Quando estava só com o pai, repetia-lhe muitas vezes: Pai, não crês que eu fique muito tempo contigo? Estou aqui só por alguns anos, porque é preciso que vá para outra parte. E, se lhe perguntavam: Mas, para onde queres tu ir? Respondia: Para longe daqui, para onde se está melhor do que aqui. Este menino era muito sóbrio, grande em todas as ações, perspicaz e muito obediente. Pouco tempo depois, morreu. O Banner of Lead, de Boston, 15 de outubro de 1892, publica a narrativa, abaixo transcrita, do honrado Isaac G. Forster, incerta igualmente no Globe Democrat, de S. Lewis, 20 de setembro de 1892, no Brooklyn Eagle e no Milwaukee Sentinel, de 25 de setembro de 1892. Há 12 anos habitava em um condado de Effingham, Illinois, e, lá, perdi uma filha, Maria, quando para ela principiava a puberdade. No ano seguinte fui fixar residência no Dakota. Aí, nasceu-me, há 9 anos, outra filhinha, a quem damos o nome de Nelly. Assim que chegou a idade de falar, pretendia não se chamar Nelly, mas, sim, Maria, que seu nome verdadeiro era o que em tempo lhe dávamos. Ultimamente voltei para o condado de Effingham, para pôr em dia alguns negócios. E levei Nelly comigo. Ela reconheceu a nossa antiga habitação e muitas pessoas que nunca vira, mas que minha primeira filha, Maria, conhecera muito bem. A 1 milha de distância está situada a casa da escola em que Maria andava. Nelly, que nunca vira, dela fez uma descrição exata e exprimiu meu desejo de tornar a vê-la. Levei aí, quando lá chegou, dirigiu-se diretamente para a carteira que sua irmã ocupava, dizendo-me: Esta carteira é a minha. O jornal Diz Debates, de 11 de abril de 1912, em seu folhetim científico cita, sob a assinatura de Henri de Varigny,
Um caso semelhante colhido na obra do Sr. Fielding Hall, o qual se entregou a longas pesquisas neste assunto. Há cerca de meio século, duas crianças, um rapaz e uma menina, nasceram no mesmo dia e na mesma aldeia, na Birmânia. Casaram-se mais tarde e, depois de haver constituído família e praticado todas as virtudes, morreram no mesmo dia. Maus tempos sobrevieram, e dois jovens, de sexos diferentes, tiveram de fugir da aldeia onde se tinha desenrolado o primeiro episódio. Foram estabelecer-se em outra parte e tiveram dois filhos gêmeos, que, em vez de se chamarem por seus próprios nomes, se davam entre si os nomes do par virtuoso e defunto de que falamos. Os pais espantaram-se com isso, mas logo compreenderam o fato. Para eles, o par virtuoso se tinha encarnado em seus filhos. Quiseram tirar a prova. Levaram-nos à aldeia onde anteriormente haviam nascido. Reconheceram tudo, estradas, casas, pessoas e até as vestimentas do casal, conservadas. Não se sabe por que razão. Um se lembrou de ter emprestado 2 roupias a certa pessoa. Esta vivia ainda e confirmou o fato. O Sr. Fielding Hall, que viu as 2 crianças quando elas ainda tinham 6 anos, achava uma com aparência mais feminina. Esta albergava a alma da mulher defunta. Antes da reencarnação, diziam eles, viveram algum tempo sem corpo, nos ramos das árvores. Mas, essas lembranças longínquas tornam-se cada vez menos nítidas e vão se apagando pouco a pouco. Essa percepção das vidas anteriores encontra-se, também, excepcionalmente, em alguns adultos. O Dr. Gaston D'Urville, no Psychic Magazine, número de janeiro e abril de 1914, conta um caso interessante de renovação das lembranças em estado de vigília. A senhora Laura Reinaldi, conhecida em Paris por suas curas por meio do magnetismo, afirmava, desde muito, que se recordava de uma vida passada em um lugar que descrevia e que o declarava iria encontrar um dia. Afirmava, ainda, ter vivido em condições nitidamente determinadas, sexo, condição social, nacionalidade, etc., e haver desencarnado, havia certo número de anos, em consequência de tal moléstia. A senhora Reinaldi, em viagem à Itália, em março de 1913, reconheceu o país em que tinha vivido. Percorreu os arredores de Gênova e encontrou uma habitação como tinha descrito. Graças ao concurso do Sr. Caluri, psiquista erudito de Gênova, encontramos, diz o doutor, nos registros da paróquia de S. Francisco de Albaro, um registro de óbito que foi o da senhora Reinaldi número 1. Todas as declarações por ela feitas, muitos anos antes, sexo, condição social, nacionalidade, idade e causa da morte, foram confirmadas. Um sujeito do doutor, em estado de sonambulismo lúcido, revelou curiosos pormenores sobre a sepultura da citada senhora. Os testemunhos oriundos do mundo invisível são tão numerosos como variados. Não só espíritos em grande número afirmam, nas suas mensagens, terem vivido muitas vezes na Terra, mas há os que anunciam antecipadamente a sua reencarnação, designam seu futuro sexo e a época de seu nascimento, ministram indicações sobre as suas aparências físicas ou disposições morais, que permitem reconhecê-los em seu regresso a este mundo, predizem ou expõem particularidades de sua próxima existência, o que se tem podido verificar. A revista Filosofia della Scienza, de Palermo, no número de janeiro de 1911, publica, sobre um caso de reencarnação, uma narrativa do mais alto interesse, que resumimos aqui. É o chefe da família, na qual os acontecimentos se passaram, o Dr. Carmelo Samona, de Palermo, quem fala. Perdemos, a 15 de março de 1910, uma filhinha que minha mulher e eu adorávamos. Em minha companheira desespero foi tal que recei, um momento, perdesse a razão. 3 dias depois da morte de Alexandrina, minha mulher teve um sonho onde acreditou ver a criança dizer-lhe: Mãe, não chores mais, não te abandonarei, não estou afastada de ti, ao contrário, tornarei-te como filha. 3 dias mais tarde houve a repetição do mesmo sonho. A pobre mãe, a quem nada podia atenuar a dor e que não tinha, nessa época, noção alguma das teorias do espiritismo moderno, só encontrava nesse sonho motivos para o reavivamento de suas penas. Certa manhã, em que se lamentava, como de costume, 3 pancadas secas fizeram-se ouvir à porta do quarto em que nos achávamos. Crente da chegada de minha irmã, meus filhos, que estavam conosco, foram abrir a porta, dizendo: Tia Catarina, entre. A surpresa, porém, de todos, foi grande,
verificando que não havia ninguém atrás dessa porta nem na sala que a precedia. Foi então que resolvemos realizar sessões de tipologia, na esperança de que, por esse meio, talvez tivéssemos esclarecimentos sobre o fato misterioso dos sonhos e das pancadas que tanto nos preocupavam. Continuamos nossas experiências durante 3 meses, com grande regularidade. Desde a primeira sessão, 2 entidades manifestaram-se, uma dizia ser minha irmã, a outra, a nossa cara desaparecida. Esta última confirmou, pela mesa, sua aparição nos 2 sonhos de minha mulher e revelou que as pancadas tinham sido dadas por ela. Repetiu a sua mãe: não te consternes, porque nascerei de novo por ti antes do Natal. A predição foi acolhida por nós com tanto mais incredulidade, quanto um acidente, a que se seguiu uma operação, 21 de novembro de 1909, tornava inverossímil nova concepção em minha mulher. Entretanto, a 10 de abril, uma primeira suspeita de gravidez revelou-se nela. A 4 de maio seguinte nossa filha manifestou-se ainda pela mesa e nos deu novo aviso. Mãe, há uma outra em ti. Como não compreendêssemos esta frase, a outra entidade que, parece, acompanhava sempre nossa filha, confirmou-a, comentando-a assim: a pequena não se engana, outro ser se desenvolve em ti, minha boa Adélia. As comunicações que se seguiram ratificaram todas essas declarações. E mesmo as precisaram, anunciando que as crianças que deviam nascer seriam meninas, que uma se assemelharia a Alexandrina, sendo mais bela do que o tinha sido ela, anteriormente. Apesar da incredulidade persistente de minha mulher, as coisas pareciam tomar rumo anunciado, porque, no mês de agosto, o Dr. Cordaro, parteiro reputado, prognosticou a gravidez de gêmeos. E a 22 de novembro de 1910 minha mulher deu à luz 2 filhinhas, sem semelhança entre si, reproduzindo uma, entretanto, em todos os seus traços, as particularidades físicas bem especiais que caracterizavam a fisionomia de Alexandrina, isto é, uma hiperemia do olho esquerdo, uma ligeira seborréia do ouvido direito, enfim, uma dissimetria pouco acentuada da face. Em apoio de suas declarações, o Dr. Carmelo Samona traz os atestados de sua irmã Samona Gardini, do professor Wigley, da senhora Mercantini, do Marquês Natoli, da princesa Niscomi, do conde de Ranchilele, que todos iam ficando a par, à medida que elas se produziam, das comunicações obtidas na família do Dr. Carmelo Samona. Depois do nascimento dessas crianças, 2 anos e meio são decorridos, o Dr. Samona escreve a Filosofia della Scienza, dizendo que a semelhança de Alexandrina II com Alexandrina I tudo confirma, não só na parte física como na moral, as mesmas atitudes e brincadeiras calmas, as mesmas maneiras de acariciar a mãe, os mesmos terrores infantis expressos nos mesmos termos, a mesma tendência irresistível para servir-se da mão esquerda, o mesmo modo de pronunciar os nomes das pessoas que a rodeavam. Como Alexandrina I, ela abre o armário dos sapatos, no quarto em que esse móvel se encontra, calça um pé e passeia triunfalmente no quarto. Em uma palavra, refaz, de modo absolutamente idêntico, a existência, na idade correspondente a Alexandrina e não se nota nada de semelhante com Maria Face, sua irmã gêmea. Compreende-se todo o interesse que apresenta uma observação desta ordem, seguida durante tantos anos por um investigador do valor do Dr. Samona. O capitão Florindo Batista, cuja honestidade está ao abrigo de qualquer suspeita, conta na revista Ultra, de Roma, o seguinte. No mês de agosto de 1905, minha mulher, que estava grávida de 3 meses, teve, quando já se havia deitado, mas ainda perfeitamente acordada, uma aparição que a impressionou profundamente. Uma filhinha, morta havia 3 anos, apresentara-se-lhe repentinamente, manifestando alegria infantil e lhe disse, com voz muito doce, as seguintes palavras: mamãe, eu volto. Antes que minha mulher tornasse-se da surpresa, a visão desapareceu. Quando entrei, minha mulher, ainda muito comovida, contou-me sua estranha aventura e eu tive a impressão que era de uma alucinação que se tratava. Mas, não quis combater a convicção em que ela estava, de haver recebido um aviso providencial, e acedia seu desejo de dar à filhinha que esperávamos o nome de Branca, que era o da sua jovem irmã falecida. Por essa época eu não tinha noção nenhuma daquilo que aprendi mais tarde e teria chamado louco a quem me viesse falar em reencarnação, porque estava intimamente convencido de que os mortos não renasciam mais. 6 meses depois,
Em fevereiro de 1906, minha mulher deu à luz, com felicidade, uma filhinha que se assemelhava inteiramente à sua irmã falecida. Tinha seus olhos muito grandes e seus cabelos espessos e frisados. Essas coincidências não me desviaram do meu cepticismo materialista, mas minha esposa, muito contente com o favor obtido, convenceu-se, de modo absoluto, de que o milagre se tinha dado e que havia posto 2 vezes no mundo a mesma criatura. Hoje a menina tem cerca de 6 anos e, como sua falecida irmã, é muito desenvolvida física e intelectualmente. A fim de que se compreenda o que vou relatar, devo acrescentar que, durante a vida da primeira branca, tínhamos como criada uma certa Marie, suíça, que só falava o francês. Tinha ela importado de suas montanhas uma espécie de canção. Quando minha filhinha morreu, Marie voltou para seu pai e Aberceus e se havia completamente apagado de nossas lembranças. Um fato verdadeiramente extraordinário veio trazê-la ao nosso espírito. Há uma semana, estava eu com minha mulher no meu quarto de trabalho, quando ouvimos ambos, como um eco longínquo, a famosa cantilena. A voz vinha do quarto de dormir onde havíamos deixado nossa filhinha adormecida. A princípio, emocionados e estupefatos, não lhe tínhamos reconhecido a voz, mas, aproximando-nos do quarto donde ela partia, achamos a criança sentada no cama e cantando, com acento nitidamente francês, a cantilena que nenhum de nós lhe houvéramos ensinado. Minha mulher, evitando parecer muito espantada, perguntou-lhe o que cantava, e a criança, com uma prontidão de pasmar, respondeu que cantava uma canção francesa, posto que não conhecesse desse idioma senão algumas palavras que tinha ouvido pronunciar por suas irmãs. Quem te ensinou essa bela canção? Perguntei-lhe. Ninguém, eu a sei de mim mesma, respondeu-me ela, e acabou de cantá-la alegremente, como se nunca tivesse cantado outra em sua vida. O Sr. Th. Jaffeux, advogado na Corte de Apelação de Paris, comunica-nos o seguinte fato, 5 de março de 1911. Desde o começo de 1908, tinha como espírito guia uma mulher que havia conhecido em minha infância e cujas comunicações apresentavam um caráter de rara precisão, nomes, endereços, cuidados médicos, predições de ordem familiar, etc. No mês de junho de 1909, transmitia-se entidade, da parte de Père Henry, diretor espiritual do grupo, o conselho de não prolongar indefinidamente a morada estacionária no espaço. A entidade respondeu-me por essa ocasião. Tenho a intenção de reencarnar, terei, sucessivamente, 3 reencarnações muito breves. Para o mês de outubro de 1909, anunciou-me espontaneamente que ia reencarnar em minha família e designou no lugar dessa reencarnação, uma aldeia do departamento da Aurier-Loire. F. Tinha, com efeito, uma prima grávida nesse momento, e fiz a seguinte pergunta. Por que sinal poderei reconhecê-la? Terei uma cicatriz de 2 centímetros do lado direito da cabeça. A 15 de novembro disse a mesma entidade que, no mês de janeiro seguinte, deixaria de vir, sendo substituída por outro espírito. Procurei, desde esse instante, dar a essa prova todo o seu alcance e nada me seria mais fácil, depois de ter feito documentar oficialmente a predição e de conseguir um certificado médico do nascimento da criança. Infelizmente, encontrei-me em presença de uma família que manifestava uma hostilidade agressiva contra o espiritismo, estava desarmado. No mês de janeiro de 1910 a criança nascia com uma cicatriz de 2 centímetros do lado direito da cabeça. Ela tem, atualmente, 14 meses. Indicamos neste capítulo as causas físicas do esquecimento das vidas anteriores. Não será conveniente, ao terminá-lo, colocar-nos em outro ponto de vista e inquirir se esse esquecimento não se justifica por uma necessidade de ordem moral. Para a maior parte dos homens, frágeis canas pensantes que o vento das paixões agita, não se nos afigura desejável recordação do passado, pelo contrário, parece indispensável ao seu adiantamento que as vidas anteriores se lhes apaguem momentaneamente da memória. A persistência das recordações acarretaria a persistência das ideias errôneas, dos preconceitos de casta, tempo e meio, numa palavra, de toda uma herança mental, de um conjunto de vistas e coisas que nos custaria tanto mais a modificar, a transformar, quanto mais vivo estivesse em nós. Deparar-se-iam assim muitos obstáculos à nossa educação, aos nossos progressos, nossa capacidade de julgar achar-se-ia muitas vezes adulterada desde o berço. O esquecimento, ao contrário,
permitindo-nos aproveitar mais amplamente dos estados diferentes que uma nova vida nos proporciona. Ajuda-nos a reconstruir nossa personalidade num plano melhor. Nossas faculdades e nossa experiência aumentam em extensão e profundidade. Outra consideração, mais grave ainda. O conhecimento de um passado corrupto, conspurcado, como deve suceder com o de muitos de nós, seria um fardo pesado. Só uma vontade de rija têmpera pode ver, sem vertigem, desenrolar-se uma longa série de faltas, de desfalecimentos, de atos vergonhosos, de crimes talvez, para pesar-lhes as consequências e resignar-se a passar por elas. A maior parte dos homens atuais é incapaz de tal esforço. A recordação das vidas anteriores só pode ser proveitosa ao espírito bastante evolvido, bastante senhor de si para suportar-lhe o peso sem fraquejar, com suficiente desapego das coisas humanas para contemplar com serenidade o espetáculo de sua história, reviver as dores que padeceu, as injustiças que sofreu, as traições dos que amou. É privilégio doloroso conhecer o passado dissipado, passado de sangue e lágrimas, e é também causa de torturas morais, de íntimas lacerações. As visões que se lhe vinculam, seriam, na maioria dos casos, fonte de cruéis inquietações para a alma fraca presa nas garras do seu destino. Se as nossas vidas precedentes foram felizes, a comparação entre as alegrias que nos davam e as amarguras do presente, tornaria estas últimas insuportáveis. Foram culpadas. A expectativa perpétua dos males que elas implicam paralisaria nossa ação, tornaria estéril nossa existência. A persistência dos remorsos e a amorosidade da nossa evolução far-nos-iam acreditar que a perfeição é irrealizável. Quantas coisas, que são outros tantos obstáculos à nossa paz interna, outros tantos estorvos para a nossa liberdade, não quiséramos dele da nossa vida atual. Que seria, pois, se a perspectiva dos séculos percorridos se desenrolasse sem cessar, com todos os pormenores, diante da nossa vista? O que importa é trazer consigo os frutos úteis do passado, isto é, as capacidades adquiridas, esse o instrumento de trabalho, o meio de ação do espírito. O que constitui o caráter é também o conjunto das qualidades e dos defeitos, dos gostos e das aspirações, tudo o que transborda da consciência profunda para a consciência normal. O conhecimento integral das vidas passadas apresentaria inconvenientes formidáveis, não só para o indivíduo, mas também para a coletividade. Introduziria na vida social elementos de discórdia, fermentos de ódio que agravariam a situação da humanidade e obstariam a todo o progresso moral. Todos os criminosos da história, reencarnados para espiar, seriam desmascarados. As vergonhas, as traições, as perfídias, as iniquidades de todos os séculos seriam de novo assolhadas à nossa vista. O passado acusador, conhecido de todos, tornaria a ser causa de profunda divisão e de vivos sofrimentos. O homem, que vem a este mundo para agir, desenvolver as suas faculdades, conquistar novos méritos, deve olhar para frente e não para trás. Diante dele abre-se, cheio de esperanças e promessas, o futuro. A lei suprema ordena-lhe que avance resolutamente e, para tornar-lhe a marcha mais fácil, para livrá-lo de todas as prisões, de todo o peso, estende um véu sobre o seu passado. Agradeçamos a providência infinita que, aliviando-nos da carga esmagadora das recordações, nos tornou mais cômoda a ascensão, a reparação menos amarga. Objetam-nos, às vezes, que seria injusto ser castigado por faltas que foram esquecidas, como se o esquecimento apagasse a falta. Dizem-nos, por exemplo, uma justiça, que é tramada em segredo e que não podemos pessoalmente avaliar, deve ser considerada como uma iniquidade. Mas, antes de mais nada, não há para nós em tudo um mistério. O talozinho da erva que rebenta, o vento que sopra, a vida que se agita, o astro que percorre a abóbada silenciosa, tudo são mistérios. Se só devemos acreditar no que compreendemos bem, em que é que havemos então de acreditar? Se um criminoso, condenado pelas leis humanas, cai doente e perde a memória das suas ações, vimos que os casos de amnésia não são raros, segue-se daí que a sua responsabilidade desaparece ao mesmo tempo em que as suas lembranças. Nenhum poder é capaz de fazer que o passado não tenha existido. Em muitos casos seria mais atroz saber do que ignorar. Quando o espírito, cujas vidas distantes foram culpadas, deixa a terra e as más lembranças se avivam outra vez para ele, quando vê levantarem-se sombras vingadoras, acaso lamenta o tempo do esquecimento? Acusa a Deus por ter lhe tirado com a memória das suas faltas a perspectiva das provas que elas implicam. Basta-nos,
pois, conhecer qual é o fim da vida, saber que a justiça divina governa o mundo. Cada um está no local que para si fez e não sucede nada que não seja merecido. Não temos por guia nossa consciência e não brilham com vivo clarão, na noite de nossa inteligência, os ensinamentos dos gênios celestes. O espírito humano, porém, flutua agitado por todos os ventos da dúvida e da contradição. Às vezes acha que tudo vai bem e pede novas energias vitais, outras, amaldiçoa a existência e clama o aniquilamento. Pode a justiça eterna conformar os seus planos com as nossas vistas efêmeras e variáveis? Na própria pergunta está a resposta. A justiça eterna porque é imutável. No caso que nos ocupa, é a harmonia perfeita que se estabelece entre a liberdade dos nossos atos e a fatalidade das suas consequências. O esquecimento temporário das nossas faltas não evita o seu efeito. É necessária a ignorância do passado para que toda a atividade do homem se consagre ao presente e ao futuro, para que se submeta à lei do esforço e se conforme com as condições do meio em que renasce. Durante o sono, a alma exerce a sua atividade, pensa, vagueia. Às vezes remonta ao mundo das causas e torna a encontrar a noção das vidas passadas. Do mesmo modo que as estrelas brilham somente durante a noite, também o nosso presente deve acolher-se à sombra para que os clarões do passado se acendam no horizonte da consciência. A vida na carne é o sono da alma, é o sonho triste ou alegre. Enquanto ele dura, esquecemos os sonhos precedentes, isto é, as encarnações passadas. Entretanto, é sempre a mesma personalidade que persiste nas suas duas formas de existência. Em sua evolução atravessa alternadamente períodos de contração e dilatação, de sombra e de luz. A personalidade retrai-se ou se expande nesses dois estados sucessivos, assim como se perde e torna a encontrar através das alternativas do sono e da vigília, até que a alma, chegada a um apogeu intelectual e moral, acabe por uma vez de sonhar. Há em cada um de nós um livro misterioso onde tudo se inscreve em caracteres indeléveis. Fechado à nossa vista durante a vida terrena, abre-se no espaço. O espírito adiantado percorre-lhe à vontade as páginas, encontra nele ensinamentos, impressões e sensações que o homem material a custo compreende. Esse livro, o subconsciente dos psiquistas, é o que nós chamamos o perispírito. Quanto mais se purifica, tanto mais as recordações se definem, nossas vidas, emergem da sombra e desfilam em nossa frente para nos acusarem ou glorificarem. Tudo, os fatos, os atos, pensamentos mínimos, reaparece e impõe-se à nossa atenção. Então o espírito contempla a tremenda realidade, mede o seu grau de elevação, sua consciência julga sem apelação nem agravo. Como são suaves para a alma, nessa hora, as boas ações praticadas, as obras de sacrifício. Como, porém, são pesados os desfalecimentos, as obras de egoísmo e iniquidade. Durante a reencarnação, é preciso relembrá-lo, a matéria cobre o perispírito com seu manto espesso, comprime, apaga-lhe as radiações. Daí o esquecimento. Livre desse laço, o espírito elevado readquire a plenitude da sua memória, o espírito inferior mal se lembra da sua última existência, é para ele o essencial, pois que ela é a soma dos progressos adquiridos, a síntese de todo o seu passado, por ela pode avaliar sua situação. Aqueles, cujo pensamento não se penetrou, no nosso mundo, da noção das preexistências, ignoram por muito tempo suas vidas primitivas, as mais afastadas. Daí a afirmação de numerosos espíritos, em certos países, de que a reencarnação não é uma lei. Esses tais não interrogaram as profundezas do seu ser, não abriram o livro fatídico onde tudo está gravado. Conservam os preconceitos do meio terrestre em que viveram, e estes preconceitos, em vez de incitá-los àquela investigação, dissuadem-nos dela. Os espíritos superiores, por sentimento de caridade, conhecendo a fraqueza dessas almas, julgando que o conhecimento do passado não lhes é ainda necessário, evitam atrair-lhes para esse ponto a atenção, a fim de lhes pouparem a vista de quadros penosos. Mas, chega um dia em que, pelas sugestões do alto, sua vontade desperta e rebusca nos recessos da memória. Então as vidas anteriores lhes aparecem como miragem longínqua. Há de chegar o tempo em que, estando mais disseminado o conhecimento dessas coisas, todos os espíritos terrestres, iniciados por uma forte educação na lei dos renascimentos, verão o passado desenrolar-se na sua frente logo depois da morte e até, em certos casos, durante esta vida. Terão ganhado a força moral necessária para afrontarem esse espetáculo sem fraquejar. Para as almas purificadas a recordação é constante.
O espírito elevado tem o poder de reviver a vontade no passado, no presente e no misterioso futuro, cujas profundidades se iluminam, por instantes, para ele, com rápidos clarões, para em seguida mergulharem nas sombras do desconhecido. 15. As vidas sucessivas. As crianças prodígio e hereditariedade. Podem-se considerar certas manifestações precoces do gênio como outras tantas provas das preexistências, no sentido de serem uma revelação dos trabalhos realizados pela alma em outros ciclos anteriores. Os fenômenos deste gênero, de que fala a história, não podem ser fatos desconexos, desligados do passado, produzindo-se ao acaso no vácuo dos tempos e do espaço, demonstram, ao contrário, que o princípio organizador da vida em nós é um ser que chega a este mundo com um passado inteiro de trabalho e evolução, resultado de um plano traçado e de um alvo para o qual ele se dirige através de suas existências sucessivas. Cada encarnação encontra, na alma que recomeça a vida nova, uma cultura particular, aptidões e aquisições mentais que explicam sua facilidade para o trabalho e seu poder de assimilação. Por isso dizia Platão, aprender a recordar-se. A lei da hereditariedade vem muitas vezes obstar, até certo ponto, a essas manifestações da individualidade, porque é com os elementos que a hereditariedade lhe fornece que o espírito põe a seu jeito o seu invólucro. Contudo, a despeito das dificuldades materiais, vê-se manifestarem-se em certos seres, desde a mais tenra idade, faculdades de tal modo superiores e sem nenhuma relação com as dos seus ascendentes, que não se pode, não obstante todas as sutilezas da casuística materialista, relacioná-las com qualquer causa imediata e conhecida. Tem-se citado muitas vezes o caso de Mozart, executando uma sonata no piano aos 4 anos e, aos 8, compondo uma ópera. Paganini e Teresa Milanolo, ainda crianças, tocavam violino de maneira maravilhosa. Liszt, Beethoven e Rubinstein faziam-se aplaudir aos 10 anos. Michelangelo e Salvatore Rosa revelaram-se de repente com talentos imprevistos. Pascal, aos 12 anos, descobriu a geometria plana, e Rembrandt, antes de saber ler, desenhava como um grande mestre. Napoleão fez-se notar por sua aptidão prematura para a guerra. Já na infância, não brincava de soldadinho como as crianças de sua idade, mas com um método extraordinário, que parecia ser invenção sua. O século XVI legou-nos a memória de um poliglota prodigioso, Jacques Chisholm, que Scaliger denominava um gênio monstruoso. Era escocês e, aos 15 anos, discutia em latim, grego, hebraico ou árabe, sobre qualquer assunto. Havia conquistado o grau de mestre aos 14 anos. Henrique Denneken, nascido em Lübeck, em 1721, falou quase ao nascer. Aos 2 anos sabia 3 línguas, aprendeu a escrever em alguns dias e dentro de pouco tempo exercitava-se em pronunciar pequenos discursos. Com 2 anos e meio fez exame de geografia e história antiga e moderna. Seu único alimento era o leite da ama, quiseram desmamá-lo, depereceu e extinguiu-se em Lübeck, em 27 de junho de 1725, de 5 para 6 anos de idade, afirmando suas esperanças na outra vida. Era, dizem as memórias de Trevaux, delicado, enfermiço, e muitas vezes estava doente. Esta criança fenomenal teve completo conhecimento de seu próximo fim. Falava disso com serenidade pelo menos tão admirável como sua ciência prematura e quis consolar os pais dirigindo-lhes palavras de alento que ia buscar as crenças comuns. A história dos últimos séculos assinala grande número dessas crianças prodígio. O jovem Van der Kerkhove, de Bruges, morreu aos 10 anos e 11 meses, em 12 de agosto de 1873, deixando 350 pequenos quadros magistrais, alguns dos quais, diz Adolphe Siret, membro da Academia Real de Ciências, Letras e Belas Artes, da Bélgica, poderiam ser assinados por Dias, Salvatore Rosa, Corot, Van Gogh, etc. Outro menino, William Hamilton, estudava o hebraico aos 3 anos, e aos 7 possuía conhecimentos mais extensos do que a maior parte dos candidatos ao magistério. Estou vendo ainda, diziam de seus parentes, responder a uma pergunta difícil de matemática, afastar-se depois, correndo aos pulinhos e puxando o carrinho com que andava a brincar. Aos 13 anos conhecia 12 línguas, aos 18 pasmava toda a gente da vizinhança, a tal ponto que um astrônomo irlandês dizia dele, eu não digo que ele será, mas que já é o primeiro matemático do seu tempo. Neste momento a Itália se honra de possuir um linguista fenomenal, o Sr. Trombetti,
que cede muito aos seus antigos compatriotas, o célebre Pico de Mirandola, o prodigioso Mesofante, o cardeal que discursava em 70 línguas. Trombetti nasceu de uma família de bolonheses pobres e completamente ignorantes. Aprendeu sozinho, na escola primária, francês e alemão e, no fim de 2 meses, lia Voltaire e Goethe. O árabe aprendeu com a simples leitura da vida de Abd el-Kader, escrita na mesma língua. Um persa, de passagem por Bolonha, ensinou-lhe a sua língua em algumas semanas. Aos 12 anos aprendeu, por si só e simultaneamente, latim, grego e hebraico. Depois estudou quase todas as línguas vivas ou mortas. Seus amigos asseveram que ele conhece hoje os cerca de 300 dialetos orientais. O rei da Itália nomeou-o professor de filologia na Universidade de Bolonha. No Congresso Internacional de Psicologia de Paris, em 1900, o Sr. Charles Richet, da Academia de Medicina, apresentou em Assembleia Geral, reunidas todas as sessões, um menino espanhol de 3 anos e meio de idade, chamado Pepito Arriola, que toca e improvisa ao piano áreas variadas, muito ricas de sonoridade. Reproduzimos a comunicação feita pelo Sr. Richet aos congressistas na sessão de 21 de agosto de 1900, a respeito desse menino, antes da sua audição musical. Vou transcrever fielmente o que diz sua mãe do modo por que descobriu os extraordinários dons musicais do jovem Pepito. Tinha o menino 2 anos e meio, pouco mais ou menos, quando, pela primeira vez, se me depararam casualmente as suas aptidões musicais. Nessa época recebi de um amigo meu, músico, uma composição de sua lavra e pus-me a tocá-la ao piano com bastante frequência. É provável que o menino a ouvisse com atenção, mas não reparei nisso. Ora, certa manhã ouço tocar numa sala contígua à mesma área, com tanta mestria e justeza, que quis saber quem era que assim tomava a liberdade de tocar piano em minha casa. Entrei na sala e vi o meu pequeno, que estava só, a tocar a área. Estava sentado num assento alto para onde subira sozinho e, ao ver-me, pôs-se a rir e disse-me, que me diz, mamãe? Acreditei que se realizava um verdadeiro milagre. A partir desse momento o pequeno Pepito continuou a tocar, sem que sua mãe lhe tenha dado lições, às vezes as áreas que ela própria tocava diante dele ao piano, outras vezes, áreas que ele inventava. Não tardou que tivesse capacidade suficiente, sem se poder, contudo, dizer que se trate de verdadeiros progressos, para permitir-lhe, no dia 4 de dezembro de 1899, isto é, com anos incompletos, tocar diante de um auditório bastante numeroso de críticos e músicos, em 26 de dezembro, isto é, com 3 anos e 12 dias, tocou no Palácio Real de Madrid diante do rei e da rainha-mãe. Nessa ocasião tocou 6 composições musicais de sua lavra, que foram notadas. Não sabe ler, quer se trate de música, quer do alfabeto, não tem talento especial para o desenho, mas se entretém às vezes a escrever áreas musicais, escrita que não tem, entenda-se bem, nenhum sentido. É, entretanto, engraçado vê-lo pegar num papelzinho, pôr-lhe como cabeçalho umas garatujas, que significam, parece, a natureza do trecho, sonata, habanera ou valsa, etc., depois, por baixo, figurar linhas que serão a pauta, com uma borradela que quer dizer clave de sol e linhas pretas que, afirma ele, são notas. Olha, então, para esse papel, com satisfação. Põe-no no piano e diz, vou tocar isto e, com efeito, tendo diante da vista esse papel informe, improvisa de maneira admirável. Para metodicamente estudar a maneira como ele toca piano, separarei a execução da invenção. Execução. A execução é infantil, vê-se que ele imaginou a dedilhação em todas as suas partes sem nenhuma lição. Tem, não obstante, dedilhação bastante desembaraçada, tanto quanto lhe permite a pequenez da mão, que não abrange a oitava. Para resolver a dificuldade imaginou, o que é curioso, substituir a oitava por arpejos habilmente executados e muito rápidos. Toca com as 2 mãos, que muitas vezes cruza para obter certos efeitos ou certas harmonias. Às vezes também, como os pianistas de nomeada, levanta a mão a grande altura, com a maior seriedade, para deixá-la cair exatamente na nota que quer. Não é provável que isso lhe tenha sido ensinado, porque, na maneira de tocar de sua mãe, que aliás tem boa execução, nada há de análogo. Pode tocar áreas de bravura com agilidade por vezes admirável e vigor surpreendente numa criança de sua idade, mas, apesar dessas qualidades, força é reconhecer que a execução é desigual. De repente,
Depois de alguns momentos de prelúdio, põe-se a tocar, como se estivesse inspirado, com agilidade e precisão. Ouviu tocar trechos de muita dificuldade, uma baneira galiciana e a marcha turca de Mozart, com habilidade em certas passagens. A harmonia, ainda mais do que dedilhação, é extraordinária. Acha, quase sempre, o acorde justo e, se hesita, como lhe sucede no princípio de um trecho, tateia alguns segundos, depois, continuando, acha a verdadeira harmonia. Não se trata de uma harmonia muito complicada, quase sempre consiste em acordes de muita simplicidade, mas por vezes inventa alguns que causam grande surpresa. Para falar com rigor, o que mais assombra não é a dedilhação, nem a harmonia, nem a agilidade, mas a expressão. Tem uma riqueza de expressão admirável. Seja triste, alegre, marcial ou enérgico o trecho musical, a expressão é arrebatadora. Uma vez fiz tocar a mãe a mesma música que a ele. Sem dúvida, ela tocava muito melhor, sem notas erradas, nem hesitações, nem tateios, nem repetições, mas o bebezinho tinha muito mais expressão. Muitas vezes mesmo é tão forte essa expressão, tão trágica até em certas áreas melancólicas ou fúnebres, que a sensação de que Pepito não pode, com a sua dedilhação imperfeita, exprimir todas as ideias musicais do que nele fremem, de maneira que quase me atreveria a dizer que ele é muito maior músico do que parece. Não somente executa as músicas que acaba de ouvir tocar no piano, mas pode também, posto que com mais dificuldade, executar ao piano as áreas que ouviu cantar. Causa pasmo vê-lo então achar, imaginar, reconstituir os acordes do contraponto e da harmonia, como poderia fazer um músico perito. Numa experiência feita há pouco tempo, um amigo meu cantou-lhe uma melodia muito complexa. Depois de tê-la ouvido 5 ou 6 vezes, sentou-se ao piano, dizendo que se tratava de uma baneira, o que era verdade, e repetiu-a, se não no todo, pelo menos nas partes essenciais. Invenção, muitas vezes bem difícil, quando se ouve um improvisador, distinguir o que é invenção do que é reprodução, pela memória, de áreas e trechos musicais já ouvidos. É certo, entretanto, que, quando Pepito se põe a improvisar, raras vezes lhe falha a inspiração e acha, muitas vezes, melodias extremamente interessantes, que pareceram mais ou menos originais a todos os assistentes. Há uma introdução, um meio, um fim, há, ao mesmo tempo, uma variedade e uma riqueza de sons que talvez admirassem, se tratasse de um músico de profissão, mas que, numa criança de 3 anos e meio, causam verdadeira estupefação. Desde essa época prosseguiu o jovem artista o curso dos seus triunfos cada vez maiores. Tendo-se feito violinista incomparável, causa a admiração do mundo musical com o seu talento prematuro. Deu também muitos concertos em Leipzig e representações musicais em S. Petersburgo. Assinalavam de Rennes, a 28 de novembro de 1911, Olli Matin, o caso de outra criança musicista. Nossa cidade possui um novo Mozart. Esse pequeno prodígio, filho de um empregado da posta, nasceu em Rennes a 8 de outubro de 1904, tem, pois, 7 anos e 2 meses. O jovem René Guillon, tal é o nome dessa criança extraordinária, compõe, não obstante sua idade, e executa ao piano sinfonias, sonatas, melodias, fugas, duos para piano e violão, duos para violões. Ainda bebe já parecia com disposições para o desenho, sentiu inclinação muito viva para a música. Em seguida a audição da Marcha Fúnebre de Chopin, executada pela banda do 419 de linha. Posto que nunca tivesse tocado um único instrumento, assim que entrou em casa dos pais, pôs ao piano e executou a célebre peça. Desde esse momento, começou a compor, ao correr da inspiração, pedaços de música que fazem a admiração dos professores do conservatório. Ajuntemos a essa lista dos meninos músicos o nome de Willy Ferreiros que, com a idade de 4 anos e meio, dirigia com maestria a orquestra do Folies Bergère, de Paris, depois a do Cassino de Lyon. Eis o que a seu respeito nos diz, no número de 17 de fevereiro de 1911, a revista Comédia. É um homenzinho que traz já garbosamente o traje negro, as calças de cetim, o colete branco e as botinas de verniz. Tendo na mão a batuta, dirige com desembaraço, segurança e precisão incomparáveis uma orquestra de 80 músicos, sempre atento às menores particularidades, escrupuloso observador do ritmo. Há dias, ao acaso de uma viagem a meio-dia, sul da França, o Sr. Clement Baunel descobriu esse pequeno prodígio,
Entusiasmou-se com tal instinto musical e trouxe o menino para Paris, que conquistou desde ontem à tarde. Ao correr da revista do Folies Bergère, Willy Ferreiros regeu, com os cadetes de Souza, a Silvia, de Léo Delibes. Foi um extraordinário acontecimento. O intransigente, de 22 de junho de 1911, acrescenta que ele é igualmente admirável na direção das sinfonias de Haydn, na marcha do Thalzer e na dança de Anitra, de Grieg. Citemos também Lissoir, de Bruxelas, na enumeração que faz de algumas crianças notáveis de além-mar. Entre os rapazes prodígios do Novo Mundo, devemos citar o engenheiro Georges Steuber, que conta 13 primaveras, e Henri Dugan, que ainda não completou 9 anos. Henri Dugan acaba de fazer uma excursão de 1000 milhas, cerca de 1.600 quilômetros, através da República Estrelada, onde realizou negócios colossais para a casa que representa. Por mais incrível que pareça, a Universidade de Nova Orleans acaba de passar diploma de médico a um estudante com 5 anos de idade, chamado Elia Guin. Os examinadores declararam depois, em sessão pública, que o Nouvel Esculápio era o mais sábio osteólogo a que haviam passado o diploma. O Elia Guin é filho de um médico conhecido. A este propósito, os jornais transatlânticos publicam uma lista de meninos prodígio. Um deles, mal contando 11 anos de idade, fundou recentemente um jornal intitulado Tissamniome, cuja tiragem, no terceiro números, era já de 20.000 exemplares. Pierre Loti e Sully Prudhomme são colaboradores do Chatterton americano. Entre os pregadores célebres dos Estados Unidos, cita-se o jovem Denis Mahan, de Montana, que, desde 6 anos, causava pasmo aos fiéis pelo seu profundo conhecimento das Escrituras e pela eloquência da sua palavra. Juntemos esta lista o nome do famoso engenheiro sueco Ericsson, que, aos 12 anos, era inspetor no grande canal marítimo de Suez e tinha às suas ordens 600 operários. Voltemos ao problema das crianças prodígio e examinemo-lo nos seus diferentes aspectos. 2 hipóteses foram aventadas para explicá-lo: a hereditariedade e a mediunidade. A hereditariedade é, ninguém o ignora, a transmissão das propriedades de um indivíduo aos seus descendentes. As influências hereditárias são consideráveis nos 2 pontos de vista, físico e psíquico. A transmissão do temperamento, dos traços do caráter e da inteligência de pais a filhos, é muito sensível em certas pessoas. Por diferentes títulos, encontramos em nós não somente as particularidades orgânicas dos nossos progenitores diretos ou dos nossos antepassados, mas também suas qualidades ou seus defeitos. No homem atual, revive a misteriosa linhagem inteira de seres, de cujos esforços seculares para uma vida mais elevada e completa ele é o resumo, mas, a par das analogias, há divergências mais consideráveis. Os membros de uma mesma família, posto que apresentando semelhanças, traços comuns, oferecem também, às vezes, diferenças que se destacam bem. O fato pode ser verificado por toda parte, ao redor de nós, em cada família, em irmãos e irmãs e até em gêmeos. Muitos destes, de semelhança física nos primeiros anos, a ponto de custar a diferenciá-los um do outro, apresentam no decurso do seu desenvolvimento diferenças sensíveis de feições, caráter e inteligência. Para explicar essas dessemelhanças será, pois, necessário fazer intervir um novo fator na solução do problema: serão os antecedentes do ser, que lhe permitiram aumentar suas faculdades, sua experiência, de vidas em vidas e constituir-se uma individualidade, trazendo um cunho próprio de originalidade e as próprias aptidões. Só a lei dos renascimentos poderá fazer-nos compreender como certos espíritos, encarnados, mostram, desde os primeiros anos, a facilidade de trabalho e assimilação que caracterizam as crianças prodígio. São os resultados de imensos labores que familiarizaram esses espíritos com as artes ou as ciências em que primam. Longas investigações, estudos, exercícios seculares deixaram impressas no seu invólucro perispiritual marcas profundas que geram uma espécie de automatismo psicológico. Nos músicos, notadamente, essa faculdade cedo se manifesta, por processos de execução que espantam os mais indiferentes e deixam perplexos sábios como o professor Charles Richet. Existem, nesses jovens, reservas consideráveis de conhecimentos armazenados na consciência profunda e que, daí, transbordam para a consciência física, de modo que produzem as manifestações precoces do talento e do gênio. Posto que parecendo anormais, não são, entretanto, mais do que consequência do labor e dos esforços continuados através dos tempos. A essa reserva,
Há esse capital indestrutível do ser, que a Fimies chama consciência subliminal e que se encontra em cada um de nós, revela-se não só no senso artístico, científico ou literário, mas também por todas as aquisições do espírito, tanto na ordem moral, quanto na ordem intelectual. A concepção do bem, do justo, a noção do dever, são muito mais vivas em certos indivíduos e em certas raças do que em outros. Não resultam somente da educação atual, como se pode reconhecer por uma observação atenta dos indivíduos nas suas impulsões espontâneas, mas também do cabedal próprio que trazem ao nascer. A educação desenvolve esses germens nativos, faz-se expandam e produzam todos os seus frutos, mas, por si só, seria incapaz de incubar tão profundamente aos recém-vindos as noções superiores que lhes dominam toda a existência, o que cotidianamente é verificado nas raças inferiores, refratárias a certas ideias morais e sobre quem a educação pouca influência tem. Os antecedentes explicam, igualmente, as anomalias estranhas de seres com caráter selvagem, indisciplinado, malfazejo, que aparecem de repente em centros honestos civilizados. Tem-se visto filhos de boa família cometerem roubos, atearem incêndios, praticarem crimes com audácia e habilidade consumadas, sofrerem condenações e desonrarem o nome que usavam. Em certas crianças citam-se atos de ferocidade sanguinária que não encontram explicação nem nos seus próximos parentes, nem na sua ascendência. Adolescentes, por exemplo, matam os animais domésticos que lhes caem nas mãos, depois de os terem torturado com rematada crueldade. Em sentido oposto podem registrar-se casos de dedicação, extraordinários pela idade dos que os praticam. Salvamentos são efetuados com a reflexão e decisão por crianças de 10 anos e de menos idade. Tais indivíduos, como os precedentes, parecem trazer para este mundo disposições particulares que não se encontram nos seus parentes. Assim como se vêem anjos de pureza e doçura nascerem e crescerem em meios grosseiros e depravados, assim também se encontram ladrões e assassinos em famílias virtuosas, num e no outro caso em condições tais que nenhum precedente atávico pode dar a chave do enigma. Todos estes fenômenos, na sua variedade infinita, têm sua origem no passado da alma, nas numerosas vidas humanas que ela percorreu. Cada um traz ao nascer os frutos da sua evolução, a intuição do que aprendeu, as aptidões adquiridas nos diversos domínios do pensamento e da obra social, na ciência, no comércio, na indústria, na navegação, na guerra, etc., traz habilidade para tal coisa de preferência a tal outra, segundo a sua atividade se exercitou num ou no outro sentido. O espírito tem capacidade para os estudos mais diversos, mas, no curso limitado da vida terrestre, por efeito das condições ambientes, por causa das exigências materiais e sociais, geralmente só se aplica ao estudo de um número restrito de questões e, desde que sua vontade se encaminhou para qualquer dos vastos domínios do saber, em razão das suas tendências e das noções em si acumuladas, sua superioridade neste sentido declara-se e define cada vez mais, repercute de existência em existência, revelando-se, em cada vinda arena terrestre, por manifestações cada vez mais precoces e mais acentuadas. Daí, as crianças prodígio e, em forma menos distinta, as vocações, as predisposições nativas, daí, o talento, o gênio, que são resultado de esforços perseverantes e contínuos para um objetivo determinado. Que a alma é chamada, todavia, a entrar na posse de todas as formas do saber e não a restringir-se a algumas necessidades de estágios sucessivos. Demonstra-se pelo simples fato da lei de um desenvolvimento sem limites. Do mesmo modo que a prova das vidas anteriores é estabelecida pelas aquisições realizadas antes do nascimento, a necessidade das vidas futuras impõe-se como consequência dos nossos atos atuais, consequência que, para campo de ação, exige condições e meios em harmonia com o estado das almas. Atrás de nós temos um infinito de promessas e esperanças, mas, de todo esse esplendor de vida, a maior parte dos homens só vê e só quer ver o mesquinho fragmento da existência atual, existência de um dia, que eles creem sem véspera e sem amanhã. Daí a fraqueza do pensamento filosófico e da ação moral na nossa época. O trabalho anterior que cada espírito efetua pode ser facilmente calculado, medido pela rapidez com que ele executa de novo um trabalho semelhante, sobre um mesmo assunto, ou também pela prontidão com que assimila os elementos de uma ciência qualquer. Deste ponto de vista, é de tal modo considerável a diferença entre os indivíduos, que seria incompreensível sem a noção das existências anteriores.
Duas pessoas igualmente inteligentes, estudando determinada matéria, não assimilarão da mesma forma. Uma alcançar-lhe à primeira vista os menores elementos, a outra só à custa de um trabalho lento e de uma aplicação porfiada conseguirá penetrá-la. É que uma já tem conhecimento dessa matéria e só precisa recordá-la, ao passo que a outra se encontra pela primeira vez dentro de tais questões. O mesmo se dá com certas pessoas que facilmente aceitam tal verdade, tal princípio, tal ponto de uma doutrina política ou religiosa, ao passo que outras só com o tempo e a força de argumentos se convencem ou deixam de convencer-se. Para umas é coisa familiar ao seu espírito, e estranha para outras. Vimos que as mesmas considerações são aplicáveis à variedade tão grande de caracteres e das disposições morais. Sem a noção das preexistências, a diversidade sem limites das inteligências e das consciências ficaria sendo um problema insolúvel e a ligação dos diferentes elementos do eu, num todo harmonioso, tornar-se-ia fenômeno sem causa. O gênio, dizíamos, não se explica pela hereditariedade nem pelas condições do meio. Se a hereditariedade pudesse produzir um gênio, ele seria muito mais frequente. A maior parte dos homens célebres teve ascendentes de inteligência medíocre e sua descendência foi-lhes notoriamente inferior. Sócrates e Joana d'Arc nasceram de famílias obscuras. Sábios ilustres saíram dos centros mais vulgares, por exemplo, Bacon, Copérnico, Galvani, Kepler, Hume, Kant, Locke, Malebranche, Helmont, Spinoza, Laplace, etc. J. J. Rousseau, filho de um relojoeiro, apaixona-se pela filosofia e pelas letras na loja do seu pai, D'Alembert, enjeitado, foi encontrado na soleira da porta de uma igreja criado pela mulher de um vidreiro. Nem a ascendência nem o meio explicam as concepções geniais de Shakespeare. Os fatos não são menos significativos, quando consideramos a descendência dos homens de gênio. Seu poder intelectual desaparece com eles, não se encontra em seus filhos. A prole conhecida de tal ou tal grande poeta ou matemático é incapaz das obras mais elementares nestas duas espécies de trabalhos. A maior parte dos homens ilustres teve filhos estúpidos ou indignos. Péricles gerou dois patetas, que foram Parálas e Xântipo. De semelhanças de outra natureza, mas igualmente acentuadas, encontram-se em Aristipo e seu filho Lisímaco, em Tucídides e Milésias. Sófocles, Aristarco e Temístocles não foram mais felizes com os filhos. Que contraste entre Germânico e Calígula, entre Cícero e seu filho, Vespasiano e Domiciano, Marco Aurélio e Comodo. E que dizer dos filhos de Carlos Magno, de Henrique IV, de Pedro, o Grande, de Goethe, de Napoleão. Há, contudo, casos em que o talento, a memória, a imaginação, as mais altas faculdades do espírito parecem hereditárias. Essas semelhanças psíquicas entre pais e filhos explicam-se pela atração e simpatia, são espíritos similares atraídos uns para os outros por inclinações análogas e que antigas relações uniram. Generos generatio bis mille. Tal fato pode, no que diz respeito às aptidões musicais, ser verificado nos casos de Mozart e do jovem Pepito, os quais são, no entanto, muito superiores aos seus ascendentes. Mozart brilha entre os seus como um sol entre planetas obscuros. As capacidades musicais da sua família não bastam para fazer-nos compreender que aos 4 anos tenha podido revelar conhecimentos que ninguém lhe havia ensinado e mostrar ciência profunda das leis da harmonia. De todos os Mozart, foi o único que se tornou célebre. Evidentemente as altas inteligências, a fim de manifestarem com mais liberdade suas faculdades, escolhem, para reencarnar, um meio em que haja a comunhão de gostos em que os organismos materiais se vão, de geração em geração, acomodando as aptidões, cuja aquisição elas prosseguem. Dá-se isso particularmente com os grandes músicos, para quem condições especiais de sensação e percepção são indispensáveis, mas, na maior parte dos casos, o gênio aparece no seio de uma família, sem antecessor nem sucessor no encadeamento das gerações. Os grandes gênios moralizadores, os fundadores de religiões, Lao Tse, Buda, Zaratustra, Cristo e Maomé pertencem a esta classe de espíritos. A mesma classe pertencem também poderosas inteligências que tiveram neste mundo os nomes mortais de Platão, Dante, Newton, G. Bruno, etc. Se as exceções fulgurantes ou funestas, criadas numa família pelo
aparecimento de um homem de gênio ou de um criminoso fossem simples casos de atavismo, dever-se-ia encontrar na genealogia respectivo avoengo que serviu de modelo, de tipo primitivo a essa manifestação. Ora, quase nunca isso se dá, quer num, quer no outro sentido. Poderiam perguntar-nos como conciliaremos estas dessemelhanças com a lei das atrações e das semelhanças, que parece presidir a aproximação das almas. A penetração em certas famílias de seres sensivelmente superiores ou inferiores, que vem dar ou receber ensinamento,